Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu quero estar lendo aqui em Lucas 10, do 25 ao 35. Amém? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, fazei isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de lá. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de lá. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei quando voltar. Só até o 35. Podem se sentar. Engraçado que aqui está falando bem no início, né? O mestre da lei. Olha só a armadilha do mestre da lei com nosso Senhor Jesus. Ele queria fazer de tudo que Jesus caísse na lábia dele. Mas Jesus é muito esperto. Respondeu ele com outra pergunta. E interessante é que nem a nossa irmã falou aqui de manhã. Uma mulher que, pelo o que a gente entende, ela era uma pessoa muito humilde. E ela chegou na presença do Senhor totalmente diferente, como este mestre da lei chegou. Uma pessoa que sabe da lei e faz um tipo de coisa dessas. E aí, aqui fala que eles estavam em Jerusalém e desciam para Jericó. Jerusalém diz que é um lugar que fica muito alto. E aí esse sacerdote e esse levita desciam para Jericó. E Jericó diz que é um lugar muito perigoso. E aí o que acontece? Eles passaram, viram uma pessoa caída. E essa pessoa caída não fala quem é.
Mas essa pessoa caída, trazendo para nós, somos nós, caídos em pecados, caídos na beira de um caminho, onde muitas das vezes a gente fica e não tem como se levantar. E esse mestre da lei passa e vai te contar. Estou nem aí. O levita vem e passa, que também vem de Jerusalém. Estou nem aí. Mas tudo isso também tem aquela que lá em Levítico fala sobre a impureza. Não sei se eles não queriam tocar para não ficar impuro, mas aqui na palavra não fala que o homem estava morto, fala que ele estava sem morto. E esses dois, por verem ele ali caído e não socorrer, era capaz de quê? De que ele morresse se ninguém socorresse. Mas Jesus é muito bom. Quando a gente está caído em pecado, quando a gente não tem mais aonde chegar, Ele manda sempre um escape, Ele manda sempre um socorro. E enquanto esse homem estava caído, passava um samaritano. E esse samaritano representa a figura do nosso Senhor Jesus. Samaritano era pessoas rejeitadas. E o nosso Senhor veio para os deles e os deles rejeitaram Ele. E esse samaritano, ao ver esse homem caído, se compadeceu dele. Esse samaritano fez o que quando viu esse homem caído? Ele foi lá, ele tocou e ele passou o que nele? O óleo. E ele estava com vinho que representa nossa ceia, que representa a cura em nossas feridas. Ele ungiu ele e não ficou só por aí. Ele pegou ele, depois de ter lá feito o curativo nele, de ter passado o óleo nas feridas dele, ele foi lá, pegou ele e colocou ele no seu jumento, no seu cavalo, não sei. Eu só sei que ele não deixou ele caído lá. Ele leva ele para uma hospedaria. E essa hospedaria, digamos que a igreja do Senhor. Essa hospedaria é aonde o povo de Deus lá está e acolhe essa pessoa que está ferida, que está em pecados. E aí o Senhor vem e diz, o samaritano, que representa o nosso Senhor, ele vai lá e diz, cuida dele, até que eu volte. E ainda paga 2 denários. Mesmo com nossos pecados, o Senhor está sempre chamando a gente para a presença dele. Ele está sempre cuidando de nós. E aí, ele paga e diz que ele vai voltar.
Hoje nós vamos tomar a nossa ceia aqui. Mas Ele vai voltar para buscar a igreja dele. Ele vai voltar para buscar o povo dele. Ele vai buscar, Ele vem buscar nós. Ele só quer que a gente se afaste do pecado. Ele só quer que a gente não pratica mais o mesmo pecado. Porque nós vamos estar sempre errando. A gente vai estar sempre pecando. Mas Ele fala: se segurem. Ele fala: cuida desse homem. Sara as feridas. E aí, ele vai lá e paga. E ele diz: eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou voltar. Eu vou deixar vocês aos cuidados do Espírito Santo. A igreja está... E o Espírito Santo está tomando de conta da igreja. Cabe a nós deixar o Espírito Santo tomar de conta. Cabe a nós a não persistir mais nesse erro. Cabe a nós a dizer não para as coisas do mundo. Cabe a nós a deixar o Espírito Santo tomar de conta. Porque Ele toma de conta de cada um de nós. E aí Ele vai voltar para buscar nós. Porque um dia nós vamos ceiar com Ele na glória. E esse samaritano, que é o nosso Senhor, Ele tem cuidado muito de nós. E a igreja dele tem que persistir. A igreja dele não tem que olhar para as coisas do mundo. A igreja dele somos nós. Nós somos esse homem que estava lá fora, que estava em pecado, que estava fazendo coisa errada. Mas Ele não deixou nós lá caindo. Ele foi lá, Ele acolheu, Ele cuidou, Ele cuida e Ele continua cuidando de nós. Ele não aponta o dedo como eu, Patrícia, aponto o dedo. Ele não fica me julgando, Ele não fica me julgando na cara. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Cuidado, Patrícia, cuidado com o teu pecado, cuidado. Um dia eu vou estar cara a cara contigo. Um dia, não tem como se esconder, não tem como se esconder. Então, eu fui lá, eu cuidei, eu te tirei do lamaçal, eu fui lá, eu te tirei das drogas, eu te tirei da prostituição, eu te tirei de tudo de ruim. Então por quê? Por que, Patrícia, tu insiste em fazer o mesmo erro? Por que, Patrícia, tu não dá ouvido ao Espírito Santo que eu disse que eu ia, mas eu não vou deixar você sozinha? Por quê? E o Senhor diz para nós, nessa parábola, aonde o intérprete da lei queria pegar o nosso Senhor, mas ele vai lá e dá a resposta com outra pergunta. E o intérprete da lei fica sem saída, porque ele fala aqui: bem no final, sim, que eu nem falei pro Henrique colocar, mas não precisa colocar não. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Então essa parábola, ela resume em amor. É o amor do nosso Senhor. O amor do nosso Senhor por cada um de nós. E é com esse amor que Ele quer que eu trate o meu irmão, o meu próximo. O meu próximo é o meu esposo. O meu próximo é meus filhos. O meu próximo é minha irmã.
É meu pai, é minha mãe? Não. O próximo é todo aquele que o Senhor enviar para que eu ajude e eu venha ajudar. Que eu venha ajudar, que eu não venha negar ajuda ao meu próximo. Esse é o amor. Esse é o amor que o Senhor deixou que cada um de nós fizéssemos. Porque nenhum de nós merecia misericórdia, nenhum de nós merecia graça. E nós estamos aqui pela misericórdia e pela graça dele que nos alcançou, nos tirou das trevas, nos tirou da escuridão, abriu nossos olhos, que é falado todas as quarta-feiras. E nós estamos aqui com os olhos abertos, porque o Senhor tem misericórdia de cada um de nós, para que a gente não faça mais as coisas erradas. E para que esse pecado não venha me afastar do Senhor, para que o inimigo não venha falar ao meu ouvido que o Senhor não gosta de mim. Ele me ama. Ele não gosta do meu pecado, mas Ele me ama. Ele ama cada um de nós. Mas que a gente venha colocar a mente nas coisas celestiais, não nas coisas mundanas. Porque as coisas mundanas vão nos afastar de Cristo. E Ele falou lá na hospedaria: cuida desse homem, que quando eu voltar, se o que eu já paguei, se o meu sangue derramado por vocês não foi o suficiente, eu vou voltar. Eu vou voltar para buscar aquele que persistiu, aquele que perseverou, aquele que lutou contra a carne e contra o seu pecado. Eu deixo vocês na segurança de um Consolador. Eu deixo vocês na presença do Espírito Santo. Então vocês não têm do que reclamar. Não tem, porque eu vou com o Pai. Mas eu vou voltar para buscar a igreja, para buscar o povo separado, o povo santo, porque nós somos imagens e semelhança do Senhor, porque nós somos, Ele colocou em nós o amor, Ele colocou em nós tudo de bom. Então cabe a nós persistir no que é bom, cabe a nós lutar para que nós possamos entrar nessa porta estreita. E nós estamos no cuidado do Espírito Santo. E Ele está cuidando. Então não vamos dar ouvido às coisas ruins, ao nosso pecado. Não vamos. A hospedaria está cheia de pessoas que representam a Igreja de Cristo. O corpo de Cristo somos nós. Ele é o cabeça. Ele é o nosso Senhor. Ele é o que cuida. É Ele que fala com cada um de nós e fala com o Pai. Nós só precisamos do Espírito Santo. É Ele que está com a gente. Quando a gente está caído, quando a gente olha para nós mesmos e a gente pensa que não tem mais saída, que não tem mais solução, aí é a hora que Ele vai agir. Não tem sempre aquele ditado, quando a gente está lá no fundo do poço, sempre tem uma solução. Ele vai lá e te resgata. Mas isso só vai acontecer se você persistir e ficar firme. Só vai acontecer se você lutar contra a sua carne. Só vai acontecer, Patrícia, se você deixar o Espírito Santo trabalhar. Porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está em cada um de nós. E a igreja precisa se afastar do que é carnal. Precisa estar sempre em comunhão com o Espírito Santo. O Senhor só vai enviar mais pessoas feridas, como esse homem que estava caído na estrada, que um dia esse homem representa cada um de nós,
porque cada um de nós já se encontrou nessa situação. E ele foi lá e levou a hospedaria. E nós somos essas pessoas. Ele foi lá e curou. Mas ele só vai mandar mais pessoas feridas quando realmente ele olhar para nós e ver: vocês já passaram pelo teste, vocês já estão prontos para cuidar de outros. Como eu vou enviar pessoas se vocês ainda não estão curados? Pessoas feridas não curam ninguém. E por isso nós precisamos estar curados, para que o Senhor envie pessoas feridas. Pessoas que um dia tiveram ferida que nem nós. E como é que nós não acordamos, gente, para a vida? Como não acordar? Como não acordar se o Senhor está todo dia na nossa porta, todo dia em nossos corações, em nossos pensamentos? Se um dia a gente desceu nas águas, se um dia a gente confessou o nosso Senhor como nosso único Senhor e Salvador, por que não fazer a vontade dEle? Por que não fazer a vontade do Pai? E esse homem que foi deixado na hospedaria foi curado, foi lapidado, e ele está esperando o nosso Senhor voltar, porque o sangue do Senhor foi derramado, e hoje ele vive. Hoje ele vive. Hoje nós vamos chegar na mesa do Senhor, e a gente não vai dar ouvidos ao inimigo, que a gente não pode se aproximar, para que a gente não tenha comunhão com Ele. É isso que o inimigo quer, nos afastar da presença do Pai. Mas o Espírito Santo que habita em nós vai falar mais alto. É eu e o Pai, não é eu e o inimigo, é eu e o Pai. Ele sabe do meu coração e dos meus pensamentos. Não vai ser o inimigo que vai me tirar de chegar nessa mesa. Não vai ser o inimigo que vai me tirar de entrar por essa porta estreita. Não vai. Então que a gente venha perseverar, que a gente venha lutar. É difícil, mas nunca é impossível, nunca. Ele disse: eu venci o mundo. Vocês também vencerão, porque o Consolador está em cada um de vocês. Então, que a gente possa, em nome de Jesus, fazer o que é certo. Eu não estou dizendo para que todo mundo aqui vire santo, porque o único que não teve pecado foi Cristo, e por isso Ele morreu por cada um de nós. Mas que a gente venha com todo o nosso amor, porque essa parábola fala do amor imenso desse samaritano, que foi tão rejeitado, mas que foi Ele, o nosso Senhor, que nos curou e que nos libertou, que se fez homem e veio para o meio de nós pecador. E olha só, Ele foi tão injustiçado, mas mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim, imagina lá agora, Ele olhando para cada um de nós e Ele se alegrando, porque nós estamos aqui, nós não estamos lá fora. Nós estamos aqui procurando ser melhor. Nós estamos aqui buscando entrar nessa porta. Nós estamos aqui aguardando, porque Ele falou: eu vou voltar. Eu vou voltar. E eu quero encontrar a igreja
sarada, a igreja curada, que um dia foi ferida, mas que o ajudador está com vocês. E eu vou voltar. Que a gente não esqueça, porque Ele vai voltar. Que todas as vezes que vier em nossos ouvidos ou em nossas mentes falar aquilo que a gente sabe que não vem de Deus, já vamos colocar o Senhor na direção de tudo. Vamos colocar, porque o inimigo já perdeu e o nosso Senhor vive. O nosso Senhor vive, e é por causa dele que hoje nós vamos chegar a essa mesa e vamos ceiar, e um dia estaremos com Ele. E eu agradeço muito, em nome de Jesus, pelo Senhor ter me dado essa palavra. Não era essa a palavra que eu ia trazer. Eu tinha outras 3 palavras. Mas sabe que quando você vê, e aí você diz, não é essa, não é essa. E quando você tem a certeza de que é essa a palavra, então você se alegra. Porque você está sendo obediente. Porque você está fazendo o que o Senhor quer. E eu me alegrei em trazer essa palavra. Porque eu sei que veio do Senhor, não veio da minha carne. Veio do meu Pai. E eu me alegro muito em estar na presença dele. Sou falha. Mas eu procuro todos os dias melhorar. Eu me alegro na presença do Pai. E eu creio que Ele se alegra com cada um de nós. Porque Ele sabe o quanto o inimigo tem trabalhado em nossas mentes. Ele sabe o quanto o inimigo tem tentado nos afastar da presença dEle. E Ele se alegra. Porque nós estamos aqui. As vendas foram tiradas. A escuridão saiu dos nossos olhos. Hoje nós possamos ver com os olhos que o Senhor quer que nós possamos enxergar. Nós temos uma mentalidade diferente do que lá atrás. Hoje nós somos outras pessoas. Olha, eu vim lá do Piauí, uma terrinha que está bem pequenininha lá no mapa. E hoje eu estou aqui na Nicodemos, louvando para o Senhor, faço parte de consagração em tudo. E como não ficar alegre na presença do Pai? Se que Ele me tirou de um buraco, se que Ele me tirou do lamaçal, e hoje eu vivo na luz. Ele me tirou das trevas, e hoje eu me alegro na luz. E eu creio que cada um de vocês também se alegra, porque é o Senhor que cuida de nós. É Ele que está com cada um de nós, no deitar e no levantar. E que os nossos pensamentos é o Senhor que tome de conta, porque o melhor Ele tem para cada um de nós. E que cada um de vocês recebam essa palavra, e que vocês possam, durante o decorrer da semana, ler, e que o Senhor venha falar mais aos corações de vocês, porque Ele falou comigo, ela veio para mim. O Senhor é maravilhoso. E muito obrigada ao Senhor, porque é sem palavras, gente, é sem palavras. A misericórdia dEle, a graça dEle que alcançou uma pessoa tão pecadora e suja como eu. E um dia Ele vem nos buscar. E que a gente sempre fique com isso na mente. Ele vem nos buscar. Nós já somos um povo que Ele já
sarou, Ele já olhou para o nosso experimento, Ele já passou o óleo, Ele já derramou a misericórdia dEle e a graça dEle sobre nós. Então, Ele faz a parte dEle, mas cada um de nós temos que fazer a nossa. Temos que fazer a nossa, porque Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada, Jesus, por mim, pelos meus irmãos que aqui se encontram. E é essa a palavra que eu deixo nessa noite de ceia. Ele nos ama e quer que cada um de nós amemos o nosso próximo. Não vou ajudar só meu filho, não vou ajudar só meu marido, eu vou ajudar aquele que me tira a paz. Seja lá em oração ou no meu quartinho secreto, que nem falou a nossa irmã Luana hoje aqui. Eu tenho que orar, eu tenho que ir lá para o meu quartinho secreto, aonde é só eu e Ele. E só Ele vai me ajudar. Não vai ser o ser humano, é Ele, porque o Espírito dele habita em mim, habita em vocês. E é essa a mensagem de hoje. E eu fico muito grata ao nosso Senhor. Amém?